Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês, hein? Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre a Antártida. É isso mesmo, galera. Vamos falar sobre esse continente gelado. Bom, galera, a começar pelos seus aspectos gerais, né? A Antártica é um continente que está localizado ali no polo sul da Terra, né? Lá no Círculo Polar Antártico, né? Ou seja, abaixo da linha do Equador, bem abaixo, lá no extremo do hemisfério sul. Bom, pode ser chamada também de Antártica, né? Muitas pessoas têm uma certa confusão em relação a como ser chamado, se é Antártida com D ou Antártica com C, né? Ambas as escritas estão corretas, o que vai diferenciar aí seria a forma de tradução. Antártida é muito mais comum aqui no Brasil, enquanto que Antártica é muito mais comum em Portugal. Bom, galera, a Antártida corresponde a cerca de 10% de todas as terras do planeta, né? Então, observem que tem uma grande massa territorial. Bom, 95% do seu território é recoberto por gelo. Apenas 5% é o que a gente vai encontrar de terra, né? De terra firme. É um continente que ele é o mais frio e o mais seco do planeta, mais frio pelas próprias condições atmosféricas, né? E mais seco pela falta de umidade. Quanto mais a gente andar para o interior desse continente, mais seco ele vai ficando. Vale mencionar também que é um continente que tem volume de riquezas naturais enormes, né? Em relação ao seu relevo e seu clima, o relevo a gente vai encontrar aí presença de cadeias montanhosas, galera. A gente tem montanhas ali com mais de 4.500 metros de altitude, né? Se a gente observar bem aí o mapa, a gente consegue identificar estas regiões. Em relação ao seu clima, o clima da Antártica é um clima polar, ou seja, aquele frio completamente extremo, rigoroso, né? O verão ele é curtíssimo, bate aí cerca de 3 meses somente. Outro fato curioso é que as precipitações que a gente vai encontrar seriam precipitações em formas de neve. É interessante notar que quanto mais para dentro, né, do continente, mais para o interior do continente, mais esse frio vai ficando extremo, sobretudo porque a gente tem aí uma falta de umidade. Contudo, a precipitação em torno do continente, né, vai receber a influência da maritimidade e, consequentemente, a gente terá uma precipitação um pouco mais elevada. Mas isso não impede o fato da gente ter temperaturas que elas sejam baixíssimas. Em relação à sua fauna e flora, né, a sua vegetação ela é típica de uma vegetação de tundra, né, do bioma da tundra, uma vegetação mais herbácea, mais rasteira, onde a gente vai ter aí a presença de líquens e musgos, né? Já em relação aos animais, a gente pode destacar os mamíferos, né, os peixes, as aves, os crustáceos e os micro-organismos, que são característicos desta região, sobretudo porque eles se adaptam a essas condições extremas da atmosfera, né, que seria um frio completamente rigoroso. Bom, um pouquinho da história, né? As primeiras expedições elas começam a ocorrer ali no final do século XIX e até a metade do século XX, vão ser lideradas pelos Estados Unidos, pela França, o Japão, Inglaterra, a Argentina, né, que é um país bem próximo ali ao continente antártico, e entre outros também que vão participar dessas expedições. Em 1961, a gente vai ter a assinatura de um tratado, que seria o Tratado Antártico, né? Qual era o objetivo desse tratado? Primeira coisa era internacionalizar o continente. O que seria isso, galera? O continente não pertence a ninguém, né? Nenhum desses países que foram pioneiros nas expedições da Antártica poderiam reivindicar o território para si, né? Então, o tratado ele veio exatamente isso, para pacificar toda essa geopolítica, né? E dizer que aquele continente pertence ao mundo e não a nenhuma nação em específico. Outro ponto desse tratado foi permitir a navegação marítima, ou seja, as águas elas são compreendidas como águas internacionais. Então, a gente não vai ter aí o domínio de nenhuma nação. Então, qualquer nação pode navegar sobre as águas da Antártica. Outro ponto foi a liberação também, né, além da navegação, das pesquisas científicas, né? Ou seja, as nações que queiram ir para a Antártica, instalar uma base de pesquisa científica e a partir daí começar a fazer suas pesquisas sem problemas nenhum. Legal? Agora, esse tratado ele foi promulgado por um período de 30 anos. Então, ele foi
é de 1961 até 1991. Quando chegou em 1991, ele foi prorrogado até 2041. Tranquilo, galera? Bom, outro ponto importante é que está expressamente proibido a exploração mineral, tá? Até 2048. O que seria essa proibição? Recursos minerais, petróleo ou qualquer outro tipo, né, derivado aí de recursos minerais ou até mesmo vegetal, a não ser para pesquisas científicas. Ou seja, os recursos que estão na Antártica, eles não podem ter valor econômico, eu não posso vender, eu apenas posso fazer pesquisas. Beleza, galera? Isso tudo porque é um continente internacional. Outro fato importante foi que, em 1991, quando a gente tem a prorrogação do Tratado Antártico, foi assinado lá na Espanha, em Madrid, o Tratado de Madrid, né? Esse Tratado de Madrid ele foi liderado ali pela França e pela própria Espanha, que queriam que denominar, né, elevar o status da Antártica de não somente um continente, mas também colocar ali como um santuário ecológico que deve ser preservado, toda a sua fauna, sua flora e tudo mais. E, de fato, muitos países acabaram assinando esse tratado juntamente com a França e com a Espanha. Já o Brasil, qual é o papel no Brasil dessa geopolítica da Antártida, né? Primeiro de tudo, o Brasil ele vai aderir ao Tratado Antártico em 1975 e vai ser interessante que ele vai criar o PROANTAR. O que seria o PROANTAR? É um programa brasileiro antártico, né? Onde o objetivo de fato é você colocar o Brasil dentro da Antártica fazendo pesquisas científicas. E a partir disso foi feita ali as primeiras operações antárticas, né? Lá em 1981. Mas somente em 2008, em 2009, que a gente de fato consegue ali adentrar no território antártico, né, no continente gelado, sobretudo para promover pesquisas científicas. Isso tudo foi liderado por um núcleo de pesquisas antárticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2012, a gente vai ter um acidente na estação brasileira. Essa estação é como se fosse a casa brasileira, né, dentro da Antártica. E em 2020, a gente vai ter a reinauguração dessa estação, né? Foi feita a obra, foi construído um novo módulo, na verdade, né? E aí você pode estar se perguntando, pô, professor, como que ocasionou ali, né, um acidente no continente que é gelado? Pois é, galera, isso também acontece, né? Sobretudo ali em circuitos elétricos. Então a gente precisa de fato ter cuidado e entender que não é só porque a gente está no continente gelado que não pode ter incêndio. E de fato aconteceu. Até porque você vai ter ali produtos e materiais completamente inflamáveis. Agora, galera, qual é o objetivo do Brasil dentro da Antártica? Primeiro de tudo, entende-se que daquele continente gelado a gente tem 70% da água doce de todo o planeta, né? Então é importante a gente reconhecer essa água doce dentro do continente, visto que num futuro próximo a gente vai ter problemas, né? Alguns desafios a serem enfrentados com a água doce no mundo. Outro ponto se refere às correntes marítimas, que são esses grandes rios que correm, né, dentro do oceano. E grande parte das correntes marítimas que chegam no Brasil são oriundas da Antártica. E aí isso acaba impactando em atividades econômicas como a pesca. Então é importante o Brasil entender, né, o comportamento dessas correntes marítimas. Outro ponto são as mudanças climáticas, né? A Antártica ela é um grande santuário ali para entender o passado. E as mudanças climáticas ela é fundamental para a gente entender o nosso futuro. Tá? Enfim, tem outros fatores aí também. Legal? Bom, galera, vou finalizando por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.